Há momentos na vida em que você sente que tudo ficou injusto demais, como se quem te feriu estivesse vivendo em paz enquanto você tenta juntar os pedaços. Mas a verdade é simples e inevitável. A vida sempre equilibra as contas, e este vídeo vai te mostrar como esse processo silencioso acontece e por que agora é a vez deles sentirem aquilo que um dia fizeram você carregar sozinho. Aqui você vai entender o que realmente acontece no coração de quem erra, no tempo certo, do jeito certo. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a consciência cobra, como as escolhas retornam e como a paz que você reconstrói se transforma na maior resposta que existe. Isso não é sobre vingança, é sobre crescimento, clareza e libertação emocional. Ao ouvir cada parte, você vai perceber como tudo o que aconteceu pode ser usado a seu favor, fortalecendo sua mente, seu espírito e sua jornada. Antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez descreva exatamente o que você está vivendo. Você já sentiu que alguém saiu da sua vida como se nada tivesse acontecido, mas deixou um peso enorme em você? Já carregou dores que ninguém enxergou? Se sim, esse vídeo vai te entregar respostas que você precisa ouvir hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E quando terminar, corre no comentário fixado. Tem algo lá que vai te ajudar ainda mais. Há um instante em que tudo muda, mas ele nunca chega com barulho. Não tem aviso, não tem anúncio, não tem placa indicando o caminho. Ele acontece no silêncio, quando ninguém está olhando, e justamente por ser silencioso, costuma surpreender quem achou que ficaria por cima para sempre. Esse momento é quase invisível, mas absolutamente decisivo. É aquele período em que você, cansado de carregar dores e cobranças que não merecia, finalmente decide parar de insistir onde só existiam feridas abertas. É quando você escolhe se afastar, se recompor e juntar seus pedaços sozinho. A vida observa esses gestos, porque são eles que começam a mover o jogo para o lado certo. E enquanto você caminha em direção à própria recuperação, quem um dia te feriu segue acreditando que nada vai mudar. Eles vivem como se a falta de consequências fosse permanente, como se a injustiça fosse norma e como se você continuasse no mesmo ponto fragilizado em que te deixaram. Essa falsa sensação de vitória é exatamente o que mais tarde se transforma em queda. O jogo vira quando você entende que não precisa provar nada para ninguém, quando percebe que seu valor não dependia de reconhecimento externo, muito menos de quem te machucou. Esse despertar interno é poderoso, porque muda sua postura, sua energia e até a forma como você se enxerga diante da vida. E é exatamente nessa mudança interior que tudo começa a ser reequilibrado. Porque enquanto você cresce por dentro, quem te feriu permanece preso ao mesmo padrão de escolhas impulsivas, egoístas e irresponsáveis. Eles não evoluem, não aprendem, não avançam. E é aí que o peso da vida começa a se distribuir de forma justa. O curioso é que aqueles que te feriram quase nunca percebem quando o jogo vira. Eles só percebem quando já está tarde demais. Quando sua ausência se torna real. Quando sua paz se torna inacessível. Quando eles olham para você e não reconhecem mais a pessoa que achavam que podiam manipular. Esse incômodo nasce do contraste. Enquanto você se fortalece, eles começam a enfrentar a consequência natural das próprias atitudes. As portas que antes pareciam abertas começam a fechar. As relações que pareciam seguras começam a ruir. E aquilo que eles fizeram com você retorna na forma de vazio, perda e arrependimento. A vida vira o jogo quando você escolhe não carregar o que não te pertence, quando decide soltar o que te destruía e abraçar o que te constrói. Essa virada não é mágica, é justa. Ela acontece quando você cresce, não quando tenta se vingar.
E dentro dessa virada existe um detalhe importante. A vida nunca devolve nada pela metade. Quem derramou dor, inevitavelmente acaba provando o próprio gosto amargo. Não porque você desejou, mas porque o equilíbrio é uma lei que ninguém consegue escapar. O momento exato em que a vida vira o jogo é aquele instante silencioso em que você decide seguir adiante. E eles continuam exatamente onde estavam. É nesse contraste que a justiça começa, e é a partir daí que tudo o que estava desequilibrado finalmente encontra seu lugar. Existe um momento em que quem te feriu realmente acredita que saiu vitorioso. Eles seguem em frente exibindo uma segurança que na prática não existe. Acreditam que nada vai voltar, que nada terá consequência e que você seguirá carregando sozinho o peso do que deixaram para trás. Essa falsa sensação de triunfo é justamente o início do preço oculto que eles vão pagar. Quando alguém machuca e segue a vida como se nada tivesse acontecido, o primeiro custo surge dentro deles, mesmo que demore para aparecer. É aquele vazio silencioso que chega durante a noite, quando as distrações acabam e a consciência cobra o que antes foi ignorado. Eles não percebem de imediato, mas a vida sempre encontra um jeito de trazer à tona aquilo que tentaram varrer para debaixo do tapete. Achar que venceu é o primeiro passo para perder. Quando alguém acredita que pode agir de qualquer maneira, sem medir consequências, começa a construir uma queda lenta. É sutil, é interna, é emocional. E é justamente essa queda silenciosa que dói mais tarde com uma força que eles não esperavam. Enquanto você evolui, reflete, cresce e se cura, eles permanecem estagnados nas próprias atitudes. Continuam repetindo padrões, cometendo os mesmos erros, tratando pessoas do mesmo jeito. E essa repetição tem um preço alto, porque ninguém consegue fugir daquilo que planta continuamente. O mais curioso é que por fora tudo pode parecer normal. Eles postam fotos sorrindo, mostram uma vida aparentemente perfeita, fazem questão de demonstrar estabilidade. Mas a verdade emocional que vive dentro deles não acompanha essa aparência. A fachada é bonita, mas a estrutura interna está cheia de rachaduras. E essas rachaduras vão aumentando à medida que o tempo passa. Porque quando alguém age com descaso, aquilo que parecia vantagem se transforma em peso. A vida tira exatamente o que foi usado para ferir. Se foi orgulho, o orgulho vira solidão. Se foi desprezo, o desprezo volta como arrependimento. Se foi mentira, a mentira se transforma em desconfiança ao redor deles. O preço oculto também aparece quando eles percebem que você não é mais acessível. Aquela porta que deixaram aberta, achando que poderia ser cruzada novamente, não existe mais. E quando entendem que perderam alguém que jamais encontrarão de novo, o impacto emocional é brutal. Nesse ponto, o silêncio que um dia te machucou começa a machucar eles. Não porque você desejou isso, mas porque a vida devolve tudo com precisão. O que eles chamaram de vitória era apenas um período de ilusão. A verdadeira conta começa a chegar quando percebem que a perda foi maior do que tudo que imaginavam. E quando a consciência finalmente os alcança, não há justificativa, não há argumento, não há fuga. Eles precisam encarar aquilo que tentaram evitar, o resultado claro das próprias atitudes. O preço oculto é isso, uma cobrança que chega tarde, mas chega com força. O que um dia pareceu leve para eles se torna pesado demais depois, porque ninguém pisa em alguém sem tropeçar nos próprios passos mais tarde. E essa verdade, por mais que demore para aparecer, nunca falha. E é justamente depois desse preço oculto começar a aparecer que algo ainda mais profundo entra em cena: a consciência. Porque quando a vida tira a falsa sensação de vitória, o que sobra é o que sempre esteve ali, o peso real das escolhas.
A consciência não grita, mas sussurra de um jeito que ninguém consegue silenciar, por mais que tente. No começo, eles até tentam ignorar, tentam ocupar a mente com distrações, tentam preencher o vazio com atividades, pessoas, compras ou qualquer coisa que evite o confronto interno. Mas a consciência é paciente. Ela espera o momento certo para aparecer, e quando aparece, faz isso sem pedir permissão. A consciência cobra de um jeito que nenhum castigo externo consegue igualar. Ela lembra, repete, confronta, coloca diante deles o rosto de quem feriram, as palavras que disseram, a indiferença que entregaram. E essa cobrança não é temporária, é diária, é contínua, é emocionalmente desgastante. O que antes parecia leve para eles, agora pesa. Pesa na memória, pesa no coração, pesa na forma como eles se enxergam, porque ninguém consegue se sentir realmente bem quando sabe, lá no fundo, que causou dor a alguém que só queria paz. Essa percepção dilacera qualquer sensação de confiança. O curioso é que esse tormento não aparece para o mundo exterior. Eles continuam sorrindo, continuam mostrando força, continuam tentando passar a ideia de normalidade. Mas a verdade interna é outra. Existe um desconforto crescendo, e quanto mais eles tentam esconder, mais ele se intensifica. Com o tempo, cada escolha errada começa a se conectar na mente deles como peças de um quebra-cabeça. Eles começam a entender que a vida não apenas devolve, mas devolve com clareza. E essa clareza machuca, porque enxergar o próprio erro com nitidez é um fardo que nenhum fingimento consegue aliviar. Esse tormento emocional se torna maior quando eles percebem que você seguiu em frente. A consciência pesa ainda mais ao comparar quem você se tornou com quem eles escolheram ser. Essa comparação não é externa, é interna. É o coração deles dizendo: você perdeu alguém que nunca deveria ter perdido. E quando a consciência entra nesse estágio, ela se torna inevitável. Não importa onde estejam, com quem estejam ou o que estejam fazendo. Em algum momento do dia, ela aparece. Pode ser num silêncio repentino, numa lembrança aleatória ou numa reflexão que chega sem aviso. A punição emocional mais profunda não é o arrependimento tardio, mas a incapacidade de mudar o que já foi feito. É entender que nada do que tentem agora vai apagar o impacto das próprias escolhas. Isso corrói por dentro, porque revela a verdade que eles tentaram evitar por tanto tempo. E é aí que o jogo se equilibra de verdade. A consciência se transforma no espelho mais cruel, aquele que mostra exatamente quem eles foram e tudo aquilo que perderam tentando provar uma força que nunca existiu. E é justamente depois que a consciência começa a cobrar que a vida mostra um detalhe que muitos ignoram. Ela tira exatamente o que a pessoa usou para ferir. Nada além, nada a menos. É um equilíbrio preciso, quase cirúrgico, que revela a justiça silenciosa do tempo. Se alguém usou humilhação para te diminuir, a vida encontra um jeito de colocá-lo diante de situações em que o respeito some. Eles começam a sentir o peso de não serem valorizados, de não serem levados a sério, de serem tratados exatamente da maneira que trataram. É um retorno que machuca porque desmonta a imagem inflada que eles tinham de si mesmos. Se usaram mentira, a cobrança vem na forma de desconfiança. Pessoas ao redor começam a questionar, duvidar, se afastar. As relações que antes pareciam seguras vão se desgastando, porque quem planta falsidade colhe instabilidade. Não existe paz onde não existe verdade. Quando alguém usa desprezo para te ferir, a vida devolve solidão. Não uma solidão física, mas uma solidão interna, aquela sensação amarga de perceber que ninguém realmente está por perto quando eles precisam. É nesse ponto que eles entendem o vazio que um dia tentaram gerar em você. E quando a arma foi o ego,
A vida trata de quebrar esse orgulho no momento mais inesperado. Eles lidam com perdas, rejeições, portas fechadas, situações que expõem vulnerabilidades que eles nunca admitiram ter. É uma devolução dura, mas necessária para quem acreditou que poderia pisar sem consequências. Esse retorno não acontece como vingança, mas como aprendizado. A vida devolve para que a pessoa entenda a profundidade do impacto que causou. É como se a própria existência dissesse: agora você vai sentir por dentro o que fez o outro carregar. O mais curioso é que, quando essa devolução começa, eles geralmente não fazem a conexão de imediato. Acham que é azar, acham que é fase ruim, acham que é o mundo contra eles. Só com o tempo percebem que estão provando exatamente aquilo que entregaram. E é nesse reconhecimento tardio que o arrependimento nasce de verdade. Não é arrependimento pelo que perderam, mas pelo tipo de pessoa que escolheram ser. Eles percebem que a vida não puniu por crueldade, mas por equilíbrio. E essa clareza rasga, porque não dá para culpar ninguém além deles mesmos. O que um dia usaram contra você se torna a própria queda. E essa queda não é teatral, não é pública, não é exposta. Ela acontece por dentro, no silêncio onde ninguém vê, mas onde a verdade nunca deixa de ecoar. É ali que o retorno dói mais. E quando finalmente entendem que a vida tirou exatamente o que usaram como arma, surge um choque inevitável. A percepção de que a conta era justa desde o começo, eles é que acreditaram que nunca seriam cobrados. E é depois desse retorno preciso da vida que algo ainda mais forte acontece. A ilusão de controle desmorona. Aquela confiança exagerada que eles demonstravam começa a ruir aos poucos, e o que sobra é a verdade que eles tentaram ignorar. Esse é o momento em que a máscara cai, não porque você pediu, mas porque o tempo faz isso por si só. Durante muito tempo, eles acreditaram que podiam decidir tudo: quando sair, quando voltar, quando te machucar, quando te ignorar. Acharam que tinham domínio sobre a situação, mas o controle nunca esteve nas mãos deles. Estava nas atitudes, nas consequências, na vida que observa tudo com calma. A queda não começa com um grande acontecimento. Começa com pequenas percepções. Eles percebem que aquela segurança que exibiam não existe mais. Percebem que as escolhas que tomaram por impulso agora cobram maturidade que eles não têm. E percebem que o mundo não gira ao redor deles como imaginavam. É nesse ponto que o arrependimento se infiltra, não aquele arrependimento raso que aparece só para aliviar a consciência. É um arrependimento profundo que nasce do reconhecimento real do erro. Eles começam a entender que perderam algo que nunca deveriam ter deixado escapar. Essa percepção não chega de maneira leve, ela chega como um impacto emocional que bagunça tudo. Eles tentam arrumar os próprios pedaços, mas descobrem que já não têm a mesma força. A vida mostra que controlar a narrativa não impede a verdade de aparecer. E a verdade, por mais dura que seja, sempre vence. Nesse desmoronar, surge um sentimento que eles sempre evitaram: vulnerabilidade. Aquela sensação de que nada está sob controle, de que não sabem mais o que fazer, de que não tem mais para onde correr. A vida, que antes parecia favorecer, agora mostra que exige mais responsabilidade do que eles foram capazes de entregar. A parte mais dolorosa não é perceber o erro, mas perceber quando perceberam tarde demais. Quando você já não está mais naquele lugar emocional que ocupava. Quando sua vida seguiu para um caminho que eles não alcançam mais. Quando eles olham para você e veem mudança, maturidade, evolução, tudo aquilo que eles não acompanharam. Essa diferença de trajetórias pesa. Enquanto você cresceu com a dor, eles ficaram presos no ego. E agora que o jogo virou, a comparação entre quem você é e quem eles se tornaram é cruel. Não porque você queira,
mas porque a verdade sempre aparece quando o controle acaba. E quando o controle desmorona, surge a realidade que eles sempre temeram. A vida não protege quem age sem consciência. Ela cobra, equilibra e devolve tudo com precisão. Eles percebem que não perderam apenas você, perderam a chance de ter sido alguém melhor quando ainda dava tempo. Esse momento é inevitável para quem acreditou que podia brincar com o coração alheio. E é justamente nessa queda silenciosa que a justiça começa a ser sentida de verdade. Não naquilo que você faz, mas naquilo que eles finalmente enxergam dentro de si. E quando a ilusão de controle finalmente desmorona, algo ainda mais incômodo aparece. O silêncio que eles ignoraram começa a cobrar. O silêncio que um dia usaram para te ferir, para te confundir, para te fazer sentir pequeno, agora volta como um espelho que mostra exatamente o que eles se tornaram. Antes, eles acreditavam que o silêncio era uma forma de poder. Achavam que te deixar sem respostas, sem explicações, sem consideração, era sinônimo de superioridade emocional. Mas a vida inverte essa lógica de um jeito duro. Quando você se silencia por escolha, seu silêncio se torna a ausência que pesa neles. Esse silêncio escolhido por você, o de quem não quer mais repetir ciclos, o de quem se afastou para se proteger, se transforma em um vazio que eles não sabem lidar. Porque agora não é mais você que fica esperando uma mensagem, uma atitude, uma explicação. Agora são eles que sentem a falta, que procuram, que se incomodam. O silêncio para quem te feriu vira punição, porque revela tudo o que as palavras escondiam. Revela que você cresceu, revela que você mudou, revela que você não precisa mais deles para seguir em frente. E nada machuca mais uma pessoa orgulhosa do que perceber que perdeu importância na vida de alguém que sempre esteve disponível. É nesse ponto que o silêncio começa a ecoar. Eles lembram das mensagens que não responderam, das conversas que ignoraram, das situações em que poderiam ter feito diferente. Cada lembrança se transforma em um incômodo que cresce, porque agora eles gostariam de ouvir a sua voz, mas ela não está mais ali. O mais irônico é que, quando você precisava de presença, eles entregaram distância. Quando você pedia clareza, eles entregaram frieza. Quando você pedia respeito, eles entregaram indiferença. Hoje, a vida devolve o que eles deram, mas devolve de uma forma que eles não esperavam. Eles é que ficam sem resposta. Esse silêncio que antes parecia força, agora se transforma na prova de que eles não têm mais lugar no seu mundo. E por mais que tentem esconder, eles sentem isso. Sentem quando percebem que sua vida está mais leve. Sentem quando veem que sua paz não depende mais deles. Sentem quando entendem que, diferente do passado, você não volta mais. O silêncio vira castigo, porque ele revela uma verdade cruel. Não foi você quem perdeu. Foram eles, e agora, sem acesso ao seu coração, às suas conversas, aos seus planos e ao seu carinho, eles precisam lidar com a falta que um dia acharam que você nunca seria capaz de causar. E a ausência é mais dolorosa do que qualquer palavra, porque você não está brigando, não está discutindo, não está pedindo nada. Você simplesmente está seguindo, e isso é o que mais machuca quem acreditou que sempre teria você por perto. A vida mostra que o silêncio que você escolheu é muito mais poderoso do que qualquer explicação que você poderia ter dado. Porque esse silêncio ensina. Esse silêncio fecha ciclos. Esse silêncio coloca cada um no seu lugar. E eles agora sentem exatamente aquilo que tentaram fazer você sentir. E quando o silêncio já começou a pesar, o tempo entra em cena de um jeito que ninguém consegue evitar. Porque o tempo não tem pressa, mas também não tem piedade. Ele observa, espera, registra. E quando decide agir,
faz isso com precisão. É aí que quem te feriu começa a sentir aquilo que nunca imaginou enfrentar. O tempo não devolve tudo de uma vez. Ele devolve aos poucos, para que cada lição seja aprendida. No início são pequenos desconfortos, uma situação que não dá certo, uma porta que se fecha, uma oportunidade que não vem. Eles até acham que é coincidência, mas o tempo não trabalha com coincidências, ele trabalha com consequências. Aos poucos, o peso aumenta. As escolhas que fizeram começam a produzir resultados que eles não queriam assumir. E o mais doloroso é perceber que tudo aquilo que eles ignoraram em você está sendo cobrado neles agora. O tempo tem essa maneira sutil de equilibrar as contas sem que ninguém perceba de imediato. O que antes era vantagem vira peso. O que antes era liberdade vira arrependimento. O que antes parecia controle vira desordem. E sem entender como chegaram nesse ponto, eles precisam encarar que o tempo não protege quem age com descaso, mas protege quem agiu com verdade. O interessante é que o tempo também sabe preservar você. Enquanto eles enfrentam o retorno das próprias atitudes, você cresce, amadurece, evolui. O tempo abre caminhos, fortalece sua identidade, clareia sua mente e te leva para lugares emocionais que eles não conseguem mais alcançar. E essa diferença de trajetórias se torna ainda mais evidente com o passar dos dias. Eles começam a perceber que enquanto estão lidando com o caos que criaram, você está vivendo algo muito maior do que qualquer dor que eles causaram. Essa comparação não é algo que você faz, é algo que a vida coloca diante deles sem que você precise mover um dedo. O tempo cobra sem piedade porque cobra com verdade. Ele não cria sofrimento gratuito, mas devolve exatamente o que foi plantado. Se plantaram orgulho, colhem humilhação. Se plantaram indiferença, colhem ausência. Se plantaram mentira, colhem desconfiança. Nada foge a essa lógica. E o mais duro é perceber que não dá para voltar atrás. O tempo não retrocede, não devolve momentos perdidos, não reabre portas fechadas. Ele só segue. E quem um dia brincou com o que era sério agora precisa caminhar com o peso das próprias escolhas. Esse período é devastador para eles porque revela tudo o que tentaram evitar. Que a vida é justa, que as ações têm consequências e que ninguém escapa daquilo que causa. O tempo, com toda calma e precisão, coloca cada coisa no seu lugar, inclusive a dor deles. Quando olham para o que se tornou a própria vida, percebem que o tempo não falha. Ele demora, mas entrega. Observa, mas cobra. Espera, mas cumpre. E agora, finalmente, é a vez deles sentirem aquilo que tentaram fazer você carregar. E depois que o tempo começa a cobrar com precisão, algo ainda mais marcante acontece. Eles percebem que você se tornou inalcançável. Não inalcançável fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Você não está mais naquele lugar onde eles imaginavam que te encontrariam caso precisassem. E essa percepção é devastadora. Eles começam a olhar para você com um olhar diferente. Notam a sua tranquilidade, a sua postura, a sua evolução. Percebem que sua vida seguiu por um caminho que não inclui mais as sombras do passado. E essa distância emocional não é sobre orgulho. É sobre crescimento, crescimento que eles não acompanharam. O impacto dessa descoberta é imediato. Eles percebem que aquilo que antes era fácil, acessar você, falar com você, manipular você emocionalmente, agora se tornou impossível. A porta que um dia deixaram aberta, achando que poderiam atravessar quando quisessem, simplesmente deixou de existir. E a razão disso está no que você se tornou. Alguém mais forte, mais consciente, mais seletivo. Alguém que aprendeu com a dor. Alguém que cresceu através das quedas. Alguém que encontrou um valor próprio tão sólido que não precisa mais ser confirmado por ninguém, muito menos por quem te feriu.
É inevitável que, nesse momento, eles tentem te observar à distância. Tentam entender como você conseguiu avançar tanto enquanto eles ficaram presos. Olham para sua paz e percebem que a perda foi muito maior do que imaginaram. Porque perder alguém forte nunca é leve. E perder alguém que cresceu através da dor é ainda mais pesado. Essa percepção desperta um incômodo profundo neles. Eles tentam voltar à própria maneira, talvez com pequenas aproximações, mensagens indiretas, sinais de arrependimento. Mas agora, tudo o que fazem é tarde demais. A sua maturidade não combina mais com o emocional limitado que eles ainda carregam. Pouco a pouco eles percebem que não conseguem mais acessar a sua mente, não conseguem mais afetar seu coração, não conseguem mais interferir no seu caminho. Tudo aquilo que um dia foi fragilidade se transformou em proteção, e tudo aquilo que eles usaram para te atingir se tornou a base da sua evolução. Essa constatação traz um choque doloroso. Enquanto eles ficaram presos ao passado, você construiu um futuro. Enquanto eles repetiram ciclos, você se reinventou. Enquanto eles deixaram tudo estagnar, você se levantou e seguiu adiante. Esse contraste é impossível de ignorar. Com o tempo, eles percebem que você não é apenas alguém diferente. Você é alguém inacessível para o nível emocional em que eles estão. Você subiu um degrau que eles não acompanharam. E agora, para alcançá-lo, precisariam de um crescimento que provavelmente não tiveram coragem de buscar. E essa distância emocional, construída por você e revelada pela vida, torna-se a maior resposta de todas. Não porque você quis provar algo, mas porque a verdade é simples. Você superou o que te feriu, e eles ficaram presos ao que fizeram. E quando percebem que você se tornou inalcançável, surge outro movimento inevitável. Eles começam a disfarçar o próprio desespero. Tentam fugir dessa sensação, tentam agir como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro o impacto é muito maior do que qualquer expressão externa consegue esconder. Esse desespero não aparece em gritos ou atitudes escandalosas. Ele surge em detalhes sutis, uma inquietação que não passa, uma saudade que eles não admitem, uma angústia que chega sem explicação. É o peso emocional de quem entende que perdeu algo que jamais terá de volta. Eles tentam manter a aparência de normalidade, como sempre fizeram. Postam fotos sorrindo, fingem segurança, mostram uma vida supostamente tranquila. Mas cada sorriso forçado esconde uma verdade que machuca, a dor da perda, que não pode ser revertida. A vida tem uma maneira curiosa de revelar sentimentos, mesmo quando a pessoa tenta escondê-los. Eles começam a sentir falta daquilo que ignoraram, a lembrar de momentos que desprezaram, a desejar uma presença que desprezaram quando era real. Esse retorno emocional é implacável. O desespero aumenta quando eles percebem que não têm mais acesso à sua energia. Você não alimenta mais o ego deles, não cura mais as inseguranças deles, não oferece mais a compreensão que eles usavam sem dar nada em troca. E isso bate forte, porque eles nunca imaginaram que um dia perderiam esse espaço na sua vida. Com o tempo, começam a surgir tentativas disfarçadas de aproximação. Uma curtida aleatória, uma mensagem indireta, um comentário fora de contexto. Eles não admitem, mas estão tentando diminuir a distância que eles mesmos criaram. E cada tentativa frustrada aumenta ainda mais o peso emocional que carregam. Esse desespero não é sobre saudade verdadeira, é sobre perceber o tamanho do erro. É sobre entender que deixaram ir embora alguém que tinha valor, alguém que caminhava com verdade, alguém que teria ficado se fosse tratado com respeito. E essa percepção doeu neles mais do que qualquer silêncio seu. O que mais corrói é saber que você está bem, que sua vida seguiu, que sua paz está intacta, que sua estabilidade emocional não depende mais deles.
Essa constatação fere o orgulho, desmonta a vaidade e expõe a fragilidade que eles sempre tentaram esconder. Eles não mostram, mas sentem profundamente quando percebem que não fazem mais parte da sua história. Sentem quando veem seu crescimento, sua força, sua tranquilidade. Sentem quando percebem que não são mais lembrados da mesma forma. Esse é o verdadeiro castigo, assistir à sua evolução sem poder participar dela. E por mais que tentem esconder, o desespero se revela na maneira como eles te observam à distância, tentando entender como você conseguiu transformar dor em força enquanto eles ficaram presos à própria imaturidade. É um tormento silencioso, mas totalmente merecido. E quando todo esse processo chega ao ponto final, algo grandioso acontece. A sua evolução se torna a maior resposta que a vida poderia entregar. Não foi uma resposta planejada, não foi uma estratégia, não foi uma tentativa de provar algo. Foi consequência natural de quem escolheu crescer enquanto o outro escolheu ferir. A sua evolução não é apenas visível, ela é sentida. Está na sua postura mais firme, na sua paz mais sólida, na sua maturidade emocional que não existia antes. Está na forma como você fala, como pensa, como se posiciona. Você se tornou uma versão de si mesmo que jamais teria surgido se não tivesse passado pelo que passou. Essa transformação é poderosa porque, sem intenção, coloca cada um no seu lugar. Você subiu um degrau que eles não acompanharam. E agora, por mais que tentem correr atrás, percebem que não têm preparo emocional, nem força interna, nem coragem suficiente para chegar onde você chegou. A sua evolução incomoda não porque você quer que incomode, mas porque ela mostra exatamente o que eles perderam quando escolheram agir da maneira que agiram. A diferença entre o seu crescimento e a estagnação deles é um contraste impossível de ignorar. Eles veem você com mais clareza agora do que quando tinham acesso ao seu coração. Veem que você encontrou equilíbrio, encontrou propósito, encontrou um caminho que não depende mais de validação externa. Isso machuca neles porque evidencia que você era o tipo de pessoa que só precisavam valorizar. E não souberam. A grande virada acontece quando eles entendem que a vida não está te favorecendo para puni-los, mas está te favorecendo porque você fez o que era certo. Você escolheu seguir, escolheu evoluir, escolheu transformar a dor em combustível. E essa postura sempre recebe recompensa. Enquanto sua vida sobe, a deles empaca. Enquanto você constrói novas histórias, eles revisitam o passado tentando entender onde perderam o controle. Enquanto você respira leveza, eles lutam contra o peso da própria consciência. É um contraste que dói profundamente em quem acreditou que nunca seria atingido. A sua evolução se torna resposta porque ela é silenciosa, mas evidente. Não precisa de explicação, não precisa de discurso, não precisa de vingança. É visível em tudo o que você é e em tudo o que você construiu depois do que aconteceu. Essa é a verdadeira justiça emocional. Ver que a dor que tentaram te entregar se transformou no que te fortaleceu, enquanto a tranquilidade que eles acharam que teriam se transformou no que os incomoda. Suas escolhas te levaram para cima, as deles para o peso da própria cobrança. A grande virada é simples. Você venceu da forma mais bonita possível, não contra eles, mas por você. E agora, ao olharem para você, eles sentem exatamente aquilo que tentaram fazer você sentir. Não porque você quis, mas porque a vida sempre equilibra as contas. Se você chegou até aqui, precisa ouvir isso com toda a atenção. O equilíbrio da vida não acontece por acaso. Ele acontece porque você merece justiça, paz e recomeço.
Tudo o que aconteceu não foi para te destruir, mas para te transformar em alguém que hoje é muito mais forte do que aquilo que tentou te derrubar. Agora, eu quero que você deixe marcado aqui nos comentários uma frase que declare a sua força. Escreva: "Eu escolho a minha paz e deixo a vida fazer justiça." Essa frase não é apenas um comentário, é um posicionamento. É você dizendo para si mesmo que está pronto para virar a página e viver aquilo que realmente merece. Acredite, você não está sozinho e a sua história ainda tem capítulos grandiosos pela frente. O que tentaram usar contra você se tornou a base da sua evolução. Você é importante, você é valioso e você está no caminho certo. Continue firme. Continue crescendo. A vida já começou a equilibrar as contas e agora é a sua vez de vencer. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e agora clique no vídeo que está aparecendo no card. Ele vai complementar tudo o que você sentiu hoje. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Isso vai te ajudar ainda mais nessa jornada.